estudo do Banco Santander estima que o PIB do Espírito Santo deve superar a média da região Sudeste e crescer 2,6% neste ano de 2024. Para falarmos sobre esse assunto, vamos conversar com a economista-chefe do Banco Santander Brasil, Ana Paula Vescovi. Ana Paula, é um prazer falar com você. É uma capixaba que conhece bem o Espírito Santo. E o que motivou o Santander a fazer esse estudo? Bom, satisfação toda minha poder falar aqui com os capixabas, com a revista Espírito Santo Brasil. O que nos motivou a fazer esse estudo foi justamente a defasagem que os dados do IBGE têm para as economias regionais. Então, a gente espera cerca de 2 anos para ter informações sobre o PIB de 2 anos atrás. Então, fica realmente um conjunto de informações ausente e que, além de você não ter muito próximo da realidade o PIB divulgado, a gente ainda fez um esforço de estimar para frente, cerca de mais 2 anos, o que a gente vê para essas economias. Obviamente que eu acho que precisa fazer essa ressalva, são estimativas, são exercícios que contam com dados disponíveis, com os modelos disponíveis, então tem o seu grau de imprecisão, obviamente. Mas aí eu acho que vale o esforço da gente tentar mostrar as grandes tendências, as grandes marcas das economias regionais. E esse estudo tem um grande apelo, porque justamente tira um pouco essa ofuscação aí dos estados com essa defasagem das contas públicas. E mesmo sendo um resultado de 2,6%, mesmo assim ele representa uma desaceleração, né? Essa previsão. Sim, é uma desaceleração porque, vejamos, todos se lembram que a gente passou por choques importantes aí com a pandemia, as economias regionais, a economia do Brasil e as economias globais também sofreram uma queda muito importante e uma reaceleração que foi uma recuperação desse crescimento. Então, o que a gente vê hoje para o Brasil como um todo é que o Brasil já recuperou a tendência do PIB de antes da pandemia e até está um pouco acima. E isso se reflete aí pelas economias estaduais. Então, quando a gente fala de desaceleração, é que o crescimento foi mais forte nos últimos 2 anos porque ele estava recuperando desse vale da pandemia. E agora ele vai quase que se normalizando, ele vai convergindo para uma tendência de mais longo prazo, e como eu ressaltei, até um pouco acima do que seria uma tendência natural se não tivesse havido o choque da pandemia. Certo. E Ana Paula, o PIB de 2,6%, né, nessa previsão para 2024, qual o setor que tem uma representatividade maior que vai impulsionar esse crescimento? Não, o Espírito Santo tem os setores produtivos que contribuem para esse crescimento como um todo, não tem um setor que se destaque com queda, por exemplo, mas os setores extrativistas e da agropecuária se destacaram no crescimento, né? E isso tem muito a ver com também o ciclo de commodities global. A gente teve no ano passado uma super safra, esse ano uma pequena queda na safra de grãos, que não é exatamente o que o Espírito Santo produz, milho e soja, mas ainda assim uma segunda melhor safra da história do Brasil. Então, no caso do Espírito Santo, a agropecuária ainda é um destaque, e extrativa mineral, que também se recompõe, recupera, e é um dado positivo. A gente tem, inclusive, aí produção de petróleo no estado, que são fatores importantes. E o estudo do Santander mostra que esse PIB do Espírito Santo está acima da média da região Sudeste. Realmente o Espírito Santo está vivendo um momento bom para a economia, você conhece bem a economia capixaba, o Espírito Santo está se sobressaindo, você acredita que isso vai se sustentar e a que se deve isso? Eu acho que é um bom momento da economia brasileira, quando a gente olha os dados do Brasil, a economia está robusta, né? A gente tem um crescimento da renda real, quer dizer, dos salários reais importante, os dados de crédito estão equilibrados, ainda com crescimento robusto, inadimplência comportada. Nós vemos realmente assim, a produção industrial se recuperando,
e os fatores aí que são típicos, vantagens comparativas do Brasil, que é essa extrativa mineral, agropecuária, produção de commodities como um todo, se destacando. Então, o momento é bom. Sim, eu acho que isso vale para a gente falar sobre o Espírito Santo também, um descolamento, um descasamento entre esse bom momento da economia e uma desconfiança mais acirrada nos mercados financeiros. Quer dizer, os mercados financeiros têm se comportado de uma forma diferente desses dados positivos no presente. Por quê? A gente tem uma pressão inflacionária latente, nós temos aí mudanças importantes no Banco Central, que agora já estão mais claras, já sabemos quem será o substituto do atual presidente. Tem incertezas prevalecentes, inclusive sobre a economia global, mas agora os juros começarão a sofrer queda nos Estados Unidos, isso pode ajudar a desanuviar um pouco o cenário. Mas sim, existe esse descolamento. O que está por trás disso são incertezas quanto ao futuro. Né? Se a economia está boa hoje, é o seu ponto, Kikina, ela continuará sustentada nos próximos anos e com bons parâmetros, ou será uma economia em marcha forçada, puxada pelo consumo? Então, são essas as dúvidas que nós temos. E se eu puder falar um pouco sobre o Espírito Santo nessa perspectiva, eu acho que o Estado tem que cuidar muito de tudo que a gente sempre defendeu como fundamentos, né? Ter um bom ambiente de negócios, que seja atrativo de investimentos, cuidar das políticas públicas para que elas sejam efetivas para a sociedade, e, em particular, 2 temas. Né? Nós temos uma reforma tributária a caminho. Essa reforma tributária, ao longo do tempo, vai mexer com o reequilíbrio federativo. Essa condição de concessão de incentivos fiscais daqui para frente vai mudar a sua configuração, quer dizer, os aportes terão que ser orçamentários, transparentes para os estados que queiram conceder incentivos à indústria, por exemplo, ou a outras atividades econômicas. E um segundo fator é a própria produção de commodities, especialmente aí o petróleo, que hoje concede uma renda muito importante para não só o Espírito Santo, mas outros estados da federação. É preciso pensar nessa economia depois do petróleo. A gente está aí numa transição energética gradual também, dá tempo da gente se planejar e pensar esse futuro, mas esse é um tema de grande relevância para o Estado. Aliás, são esses 2 os temas de grande relevância para o Estado, na minha visão, para a gente poder sustentar aí um crescimento robusto. Uhum. Ana Paula, a próxima reunião do Copom, agora em setembro, já tem esse burburinho de que talvez a taxa básica de juros suba. Você acredita que isso vai ter algum impacto na economia? Nós estamos num contexto de grande incerteza. Uma delas é essa, né? Os mercados já precificaram esse aumento de juros, pelo menos talvez aí 150 basis points, que seria 1,5 pontos percentuais de mais juros, né? Se a gente está em 12, se a gente está em 10,5% hoje, essa taxa Selic iria para 12%, mais ou menos assim, aproximadamente essa precificação atual. E isso soa diferente do que digamos, a tendência geral global. Né? O Fed vai começar a reduzir juros e provavelmente junto com o Fed outras economias vão continuar reduzindo juros. Nossa visão é que não seria no cenário base, propriamente a gente poderia continuar com esses 10,5% e por mais tempo, mas a gente teria que ter a ajuda da política fiscal e da confiança. Dado que os mercados estão realmente muito estressados, talvez não haja alternativa para o Banco Central a não ser subir esses juros, a gente vai precisar observar, o nosso cenário base ainda é manutenção. Outro ponto é que, se vier essa alta de juros, o que se espera é que isso aumente a confiança na austeridade da política monetária e que isso possa, lá um pouco mais à frente, permitir uma normalização desses juros mais cedo. São sempre dúvidas, porque é importante, vou voltar a frisar, que para a gente ter essa normalização de juros no Brasil acontecendo, é fundamental que a política fiscal, o ajuste fiscal, o cumprimento das regras fiscais venha a acontecer.
né? O Banco Central sozinho fica com uma sobrecarga muito grande para controlar a inflação. Então, custa mais caro para a sociedade esse controle. Mas se a política fiscal ajudar, a gente pode ter uma normalização mais precoce e mais rápida à frente. Mas volto a frisar que a gente está num campo de grandes incertezas, até porque também estamos um pouco condicionados aí com a realidade externa. Uhum. Ana Paula, vamos falar um pouquinho da presença do Santander aqui no Espírito Santo. O que o banco tem aqui, o que ele está oferecendo, como é que está a participação dele aqui no mercado capixaba? Bom, nós temos uma operação para nós muito importante aí no estado. Eu mesma vou 2, 3 vezes ao ano encontrar com clientes, estar perto dos nossos clientes, participo dos eventos, enfim, para mim é sempre um prazer estar perto do meu estado, obviamente. E nós temos nessa operação bancária que fazemos, que temos aí, assistido o processo de desenvolvimento das empresas, assistido o processo de crescimento do Estado. Então, prezamos muito, né, por essa condição do Estado investir aí no seu ambiente de negócios e temos assim muitas expectativas positivas com a nossa operação dentro do Espírito Santo. Somos presentes, continuaremos presentes e cada vez mais perto dos nossos clientes. Ana Paula, agradeço a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui da ES Brasil e desejo aí sucesso no trabalho e trazendo boas notícias para a gente. Ótimo, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, sempre uma satisfação estar perto da minha terra. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br e siga as nossas redes sociais. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!